Então, mais uma vez, boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos, né? Que a gente possa ter um evangelho tranquilo hoje, que a gente possa agradecer a Deus sempre, né? Porque por a gente estar vivo, né? Uma coisa assim parece tão simples, mas é uma coisa tão importante, que a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente com problemas maiores, né? E a gente está bem, conseguiu chegar até essa casa, conseguiu fazer tantas coisas hoje, então a gente só tem a agradecer. Eu vou ler uma mensagem que eu pus na lousa, mas que eu achei muito boa para o momento que a gente está passando, né? Aí fala assim: busque a alegria. Às vezes é difícil. Você se levanta da cama mal-humorado e o dia transcorre no enfado e sem atrativos. Mesmo assim, esforce-se para conseguir a alegria. Se possível, feche os olhos e mentalize uma luz banhando você. Respire fundo várias vezes. Lembre-se de um céu azul, bem azul. Agradeça por estar vivendo. E desta forma, a alegria vai surgindo. Sentir-se com recursos para despertar a alegria é entesourar a luz de Deus. Então é que nem diz aqui, né? Mesmo nas dificuldades, a gente tem que tentar dar a volta por cima e ver o lado bom das coisas, porque em tudo tem um ensinamento, né? Mas a gente tem que ter olhos de ver. Então que Deus nos abençoe sempre, que assim seja. Assim seja. Vamos lá então, mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então mais uma vez na companhia de Jesus, com esse abraço generoso, amigo da espiritualidade, sintonizando o nosso pensamento, o nosso coração, com os amigos da espiritualidade. Mais uma vez nós buscamos, através dessa oportunidade bendita do Evangelho, um pouco mais de entendimento, de compreensão para os nossos corações. E como a Lenita falou na introdução, são dias muito tristes, né? Tudo isso que nós estamos vendo, presenciando, é algo assim que nos choca bastante, mas tudo isso tem um motivo de ser, né? E a gente precisa, de alguma maneira, buscar entendimento e compreensão, principalmente sobre todas essas coisas. E é lógico que a gente sempre deve, né? Porque é o nosso modelo, é o nosso guia, Jesus. Então a gente deve sempre buscar no Evangelho o esclarecimento que nós precisamos para entender muitas coisas que se passam no nosso mundo e que com certeza pela nossa pequenez muitas vezes foge ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Isso é grande verdade. Mas Jesus, ele tem sempre a lição adequada para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender. E hoje nós estamos vendo dias de intolerância, né? Ódio. E isso não é bom, porque a gente percebe que a humanidade, né, ou pelo menos uma parcela da humanidade ainda, infelizmente, não entendeu as lições do Cristo, né? Não consegue ainda, de alguma forma, vivenciar isso em sua existência. Então essa questão da intolerância é muito importante a gente refletir sobre isso, porque ela não está somente no coração das pessoas que, na maioria das vezes, criam e geram uma guerra. Muitas vezes a intolerância está no seio do nosso lar, está dentro de nós mesmos, está no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Onde quer que você vá, de alguma forma, você se depara com esse sentimento que, infelizmente, ainda é nosso, ainda está em nós. Por quê? Porque somos ainda criaturas que estamos evoluindo. E pelo fato de ainda precisarmos reparar algumas coisas dentro de nós, em alguns momentos a gente deixa escapar determinados sentimentos ruins. E a intolerância é uma delas, né? Então nós precisamos, de alguma forma, aproveitar esses momentos difíceis, onde nós estamos presenciando todos esses fatos cruéis, né? Trazer para dentro de nós uma reflexão para que a gente consiga também trabalhar isso
É claro que a nossa intolerância, né, pelo fato da gente já ter adquirido um pouco mais de conhecimento, a nossa intolerância não é num nível tão alto, mas mesmo acontecendo em níveis menores, ela causa estrago em nossa vida, para as pessoas que nós amamos, traz distúrbio para os nossos lares, traz enfermidade física principalmente, né? Então nós precisamos realmente refletir sobre tudo isso. É tão interessante que Jesus, lá atrás, ele deixou um ensinamento muito grande para a humanidade com relação a isso. Porque Jesus ele se aproveitava, né? A gente percebe isso no Evangelho, né? Quem estuda o Evangelho, quem lê as entrelinhas do Evangelho, a postura do Cristo, você percebe que Jesus, no seu dia a dia ali com os apóstolos, com os discípulos, com o pessoal, ele aproveitava todos os acontecimentos para oferecer à humanidade uma lição, né? Às vezes era uma coisa corriqueira até. E isso que nós vamos falar agora era corriqueiro naquela época. Acontecia muito mais do que a gente possa imaginar. Então Jesus narra o Evangelho que Jesus estava num dia ensolarado, né, na praça, calmo, escrevendo na areia, né? Aquela tranquilidade de Jesus, que com certeza ele estava ali conectado com o Pai, né, fazendo a sua meditação. Chegou então um murmurinho, né, de pessoas arrastando uma mulher e dizendo que a mulher havia sido pega em adultério, né? E aí, naquela época, né, as leis da época diziam que as mulheres que eram pegas em adultério precisariam ser apedrejadas em praça pública. Então aconteceu aquilo, a mulher veio, né, os homens traziam aquela mulher arrastada e colocaram na praça e todos já estavam armados com pedras na mão, né? Mas acontece que eles de alguma forma queriam testar Jesus. Esse Jesus, ele fala de tanta coisa boa, ele fala de Deus, ele fala de amor, ele fala de fraternidade. O que será que ele vai falar com relação a essas leis já estabelecidas, né? Que a mulher que é pega em adultério tem que ser levada em praça pública e ser apedrejada. Então, pegaram e testaram Jesus. Senhor, qual que é o seu ponto de vista? Qual que é o seu parecer com relação a isso? E Jesus então não se perturbou com aquilo, né? Segundo o Evangelho. Jesus continua escrevendo na areia e de repente olha para eles e fala assim: aquele que tiver sem pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Jesus pegou muito profundamente na alma, né? Porque qual de nós, em qualquer tempo, quer seja 2000 anos atrás ou nos dias de hoje, qual de nós que não carregamos, né, um pecado dentro de nós? Qual de nós já não cometemos um erro, um deslize? Todos nós. Então Jesus, ele foi certeiro, né? Ele foi certeiro. E diz o Evangelho que os mais velhos entenderam, né, aquela posição e ficaram tão envergonhados que, olhando para dentro de si mesmo, viu que realmente existia muitas precariedades em seus corações. E os mais velhos começaram então a derrubar as pedras e sair de cabeça baixa. E os mais novos acompanharam. Todos eles foram embora. E de repente ficou somente a mulher, que o Evangelho chama de adúltera, né? E Jesus. E Jesus então pergunta para ela: mulher, aonde estão os homens que te condenaram? Ah, se foram. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Parece um trecho muito simples e parece que naquela época isso era muito normal de acontecer. Acontecia assim com muita frequência. É uma intolerância, né? É uma forma de você resolver um problema com agressividade, com rancor, com mágoa. Então Jesus traz nessa passagem uma lição gigante para toda a humanidade. E o que nós estamos vendo, não só nos dias de hoje, não só essas semanas que nós estamos constatando essas barbáries, né? Mas sempre existiu, né, durante muito tempo, essa intolerância no coração dos homens. As pessoas não conseguem aceitar a posição do outro, não conseguem aceitar a religião do outro, o ponto de vista, a raça, né, o credo. Tudo isso existe uma intolerância muito grande, um sentimento muito grande de intolerância que faz exatamente que as coisas cheguem ao ponto de que nós estamos percebendo. Então essa lição do Cristo, da mulher adúltera,
É uma passagem para a gente refletir bastante. E aí a gente tem que trazer para o nosso coração, para a nossa vida, né? Será que eu sou realmente compreensivo com as pessoas que talvez não ajam corretamente? A gente sabe que não, mas a gente sabe que não segundo o ponto de vista que nós temos, segundo o entendimento que nós temos. Mas aquele coração é um ser em evolução, em aprendizado, assim como nós. Ele também tem o seu ponto de vista, ele também tem a sua forma de ver, de sentir, de perceber e de vivenciar as coisas. E nós temos que respeitar isso, né? Porque se nós não fizermos isso, nós também estaremos sendo intolerantes, né? E então nós temos que compreender que cada um está no seu tempo. Cada um tem o seu cabedal de conhecimento, de entendimento, e com certeza vai agir segundo tal, segundo o seu conhecimento, segundo o seu esclarecimento. Agora, quando nós temos uma atitude de compaixão, isso é muito importante, porque é o que Jesus sentiu por aquela mulher, né? Naquele momento, compaixão. Ela estava errada? Com certeza, devia estar, né? Deveria estar. Então Jesus não a condenou, mas também não assinou embaixo e aprovou o ato dela. Mas simplesmente ele teve um ato de compaixão, porque depois no final o que ele falou para ela? Vá, aprenda, né? E não peques mais. É o que muitas vezes acontece com as pessoas que nós não entendemos. Com as pessoas que têm atitudes para conosco, para com a nossa família, para com a nossa vida, para com a cidade que nós moramos, para o estado, o Brasil, o planeta, enfim, pessoas que têm uma postura, um comportamento que nós não entendemos. Por que agem dessa forma ainda? Por que tanta agressividade? Por que tanta rebeldia, né? Por que tanto ódio? Então é o tempo da pessoa. Nós precisamos entender e compreender isso. E esse sentimento de tolerância, é importante a gente começar a exercitar isso dentro de nós. Porque o intolerante, ele é um candidato muito grande a ter enfermidades de toda a natureza, desde enfermidades psíquicas a enfermidades psicológicas e físicas, né? Isso é a maior verdade. Quando nós assistimos lá o Nosso Lar, lembra quando o mentor do André Luiz chega lá no hospital, o primeiro contato, né, que ele tem com o mentor lá no hospital, que ele queria esclarecimento, ele queria orientação, né? E o mentor vem falar para ele que ele chegou ao plano espiritual pelo suicídio indireto, né? E aí ele fala para ele o quê? Ele fala assim, André, quando você imaginaria que ódio, vingança, né? Intolerância, todos esses sentimentos ruins fariam parte de um diagnóstico clínico. E é isso, é verdade. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Com aquilo que nós pensamos, a maneira que nós nos portamos perante as situações, perante as pessoas. É claro, nós também já fomos, em algum momento da nossa existência, ignorantes. Nós já agimos de maneira equivocada. Eu mesmo olho para o meu passado, eu fazia coisas que hoje eu tenho vergonha do que eu fazia. Tenho, é verdade. Todos nós somos assim. Mas hoje eu entendo, eu era um ser humano, buscando o entendimento, buscando o esclarecimento, né? Cometi muitos erros, claro. Cometi erros comigo, ofendi pessoas que me amavam e que eu amava, né? Pela minha ignorância. E assim é todos nós. E assim é as pessoas que muitas vezes nós julgamos. Porque não é possível que não tenha entendimento, não é possível que não tenha esclarecimento. Será que é difícil compreender? A gente tem o costume de falar, acho que eu vou cortar a cabeça, né? Abrir e colocar informação lá dentro, entendimento lá dentro para ver se muda. Mas infelizmente tem gente que ainda não conseguiu de alguma forma entender, compreender isso, né? É o tempo de cada um. Então nós precisamos compreender que ser tolerante é importantíssimo para a gente para a gente colaborar de alguma forma na construção de um mundo melhor. Nós gostaríamos de continuar vendo o que nós estamos vendo na mídia hoje, né? Está distante de nós, tá? Mas são os nossos irmãos, estão passando por dificuldades, né? Estão passando por toda essa turbulência. Nós não gostaríamos que isso se repetisse.
Mas para que isso aconteça de verdade, nos diz a espiritualidade, precisamos começar a trabalhar isso dentro do nosso coração. Cada um, né? É um trabalho árduo, difícil, mas é muito importante. Percebe que isso já deveria ter uma preocupação maior entre as pessoas? Haja visto que a lição está aí, Evangelho. Acabamos de falar sobre uma passagem do Evangelho que tem mais de 2000 anos e que até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de executar. Porque eu falo do meu coração, eu ainda de vez em quando pego algumas pedras na mão. Pego. Claro que agora, né, pelo conhecimento que eu tenho, eu já não consigo atirar mais, né? Mas eu tenho muitas vezes o sentimento, o pensamento que não é muito bom, Então a gente precisa trabalhar isso no nosso íntimo, né? No nosso coração, essa tolerância, saber ser mais pacientes, mais compreensivos, né? Às vezes nós queremos resolver o problema naquela hora, naquele momento, e nos diz a psicologia que nem sempre a melhor forma de solucionar as coisas é assim. Muitas vezes você está percebendo que está errado, está falando aquilo que não devia, mas às vezes o momento de solução não é aquele. O momento de solução é o momento depois. Deixa acalmar, deixa a poeira sentar, depois com paciência, com tolerância. Senta, querido, vamos conversar. Aconteceu isso não é legal, isso não faz bem para você, não faz bem para mim, não faz bem para a família, não é legal, né? Isso quando acontece dentro da casa, ou quando acontece dentro do trabalho também. Nós chamamos aquela pessoa que faz parte da nossa atividade profissional e conversamos. Não foi legal, pode ser diferente, a gente precisa aprender a se tolerar, a gente precisa aprender a se relacionar, ter um bom convívio, um convívio sadio. Então percebe como dá para a gente ter um pouco de paciência com relação às situações. Agora, como ainda nós temos muitas imperfeições no nosso coração, quando a pessoa nos agride verbalmente, né? Porque hoje em dia mais é verbalmente, né? Fisicamente acontece sim, mas é mais difícil. Mas verbalmente nós já revidamos, né? Imediatamente. Nós já vamos de carona naquele sentimento pesado, naquela emoção, né? Saímos já a galope naquela emoção e automaticamente revidamos, sem pensar, sem refletir. E na maioria das vezes isso não é um bom negócio, porque indo de carona nessa emoção pesada, nós acabamos prejudicando o nosso corpo físico, o nosso psiquismo, o nosso emocional e criamos um atrito, uma dificuldade também para o relacionamento, né? Para aquele momento. Então nós temos que começar a ser inteligentes, trazer de verdade esses ensinamentos do Evangelho para a nossa vida e fazer um exercício até sobrenatural para que a gente consiga realmente exercitar um pouco mais a paciência, a tolerância, né, com relação a todos os acontecimentos da vida. Não é fácil, a gente sabe, né? Nós já falamos sobre isso, é uma coisa muito complicada mesmo, mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui exatamente para isso. Lembra, Dr. Bezerra? Nós estamos aqui para ser curados. E isso é uma forma de curar o nosso espírito. Porque essa intolerância, muitas vezes, isso que nós estamos assistindo hoje é coisa do passado. Essa maluquice, essa loucura, esse ódio todo, essa vingança, né? Essa vingança desmedida, isso é coisa do passado. E vem de muito tempo. Então todos esses espíritos estão enfermos. E nós também estamos enfermos. Nós trazemos do nosso passado todos os resquícios de sentimentos ruins, de posturas inadequadas, de comprometimento com pessoas pelos relacionamentos não muito sadios que nós tivemos. Então, nós trazemos isso para o nosso presente, para o nosso consciente. E às vezes por isso que nós agredimos, por isso que nós não aceitamos, por isso que nós queremos brigar por coisas pequenas. Né? Essa intolerância ainda, ela está muito presente em nós. Outro dia eu estava dando exemplo, né, que é Emmanuel que fala isso. Nós somos, muitas vezes, na maioria das vezes, nesse estágio evolutivo que nós estamos, nós somos um lago de águas cristalinas, transparentes. Mas
se alguém mexer lá no fundo, né? Lá no fundo desse lago, pega uma varinha, vai lá no fundo e mexe assim, o lago rapidamente fica turvo, né? Aquilo vem tudo à tona, é o nosso espírito. Nós somos esse lago de água cristalina, mas lá no nosso inconsciente está todo registrado, o nosso passado espiritual e tudo mais. Por isso que tem determinadas pessoas, quando falam alguma coisa, pronto, já é o estopim. É a varinha dele que veio lá no nosso lago e fez assim, ó. Aí rapidamente já veio tudo aquilo à tona e a gente já revida, a gente já fala e depois se arrepende. A maioria das vezes, né? Não é isso que acontece? Depois a gente se arrepende. Meu Deus, eu falo tanto no Evangelho e não consigo praticar. Eu estudo tanto o Evangelho de Jesus e não estou conseguindo praticar. Né? Tenho arrependimento. Tudo bem, vai chegar uma hora que a gente vai, né, compreender melhor e não fazer mais isso. Mas percebe como é importante a humanidade ter essa preocupação? Esse é um problema muito grave no coração das nações e no coração das individualidades das pessoas, porque as nações são constituídas de mentes, de corações, de sentimentos. Então, se cada um de nós se preocupar com essa transformação, essa mudança, nós vamos de alguma forma transformando o mundo que nós vivemos, né? E quando as pessoas estão vibrando um patamar muito baixo, né, permitindo que essa intolerância, dando vazão a essa intolerância, nós criamos uma psicosfera para o nosso planeta muito ruim. E essa psicosfera ruim, ela contribui para essas guerras, para esses desencontros, para todas essas catástrofes que nós percebemos, que nós vemos, né? Então tudo isso é contribuição do nosso sentimento. A espiritualidade já nos ensinou isso. Então, gente, é um aprendizado, né? A oportunidade que nós estamos tendo de refletir sobre esse assunto é para despertar em nós o desejo de verdade, da gente trabalhar isso um pouco mais, né? Você ser um pouco mais brando, um pouco mais tranquilo, é importante, é bom, porque nós vivemos em família. Eu gosto tanto da minha casa, eu gosto mesmo, acho que não tem quem não goste da sua casa, do seu canto. Por mais simples que seja, é a nossa casa. Às vezes eu falo para a Lenita, a gente vai viajar, a gente fica em algum hotel, algum lugar assim, muito legal, né? Bom, gostoso, mas quando chega no terceiro, quarto dia, dá uma saudade do travesseiro, dá uma saudade do seu cantinho, do cheiro da sua casa. Não importa se você mora num palacete, numa casinha muito simples, né, num bangalô, não importa, num lugarzinho, o que for, é o seu lugar, é o seu recanto. Então nós gostamos do nosso lar. Se nós gostamos do nosso lar, nós temos que preservar ele. E para preservar o lar, nós precisamos de verdade pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre essa necessidade da paciência, da tolerância. É difícil sim, porque às vezes Deus Ele é tão amoroso que às vezes ele manda para a gente conviver almas muito difíceis mesmo. Mas isso é amor de Deus por nós, porque Ele sabe que aquela alma necessita do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso comprometimento, né? E aí, isso tudo vai nos dar a oportunidade de exercitar a paciência, a tolerância, percebe? Então é assim que acontece, mas para que a gente possa preservar o nosso lar, é necessário a gente exercitar isso, se esforçar pelo menos. A gente vai conseguir toda hora, todo dia? Claro que não, eu tenho certeza que não, eu não consigo, tem hora que eu perco a paciência, tem hora que eu falo coisas, eu não devia ter falado, né? Para quê? Podia ter usado a palavra diferente, num outro momento, não era para fazer assim, mas a gente tem que se esforçar, né? Procurar fazer o melhor que nós pudermos, porque esse lar que a gente sempre sente falta vai ser sempre o melhor lugar para nós, porque quando nós passamos horas de luta fora de casa, né, trabalhando, ganhando pão ou fazendo qualquer coisa, quer seja numa viagem, no estudo, qualquer lugar, quando você retorna para sua casa, ali você recolhe as energias do seu coração, é o seu canto, é o seu recanto. Então cuidar bem, zelar bem, né, do nosso ambiente doméstico é importante. Isso requer, como nos diz a espiritualidade, né, isso requer trabalho, paciência, perseverança e amor. Isso é muito importante.
né? A gente não pode esquecer disso. Trabalho, perseverança, paciência e amor. Amor, né? Então, é possível, porque quem vê o mundo como está esses dias, fala assim, esse mundo não tem mais jeito. Tem, claro que tem. Lógico que tem. O que está fazendo isso são pessoas, são espíritos ainda perversos, espíritos ainda ignorantes, né? Que não atravessaram a linha da escuridão e da luz, ainda não conseguiram, mas um dia vão conseguir. Então o mundo que nós vivemos hoje é possível transformar-se, vai transformar-se, a gente queira ou não, né? Porque isso não depende de nós, isso está nas mãos da espiritualidade. Agora é lógico, a espiritualidade quer que nós, né, como espíritos, também consigamos atingir essa evolução. Então, gente, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. A gente está vendo muitas informações nas redes sociais sobre tudo isso que está acontecendo. Eu posso dizer para você com toda certeza que muita coisa que está ali não é verdade. Não é verdade. Então não deixemos nos ludibriar, né, por coisas que não são reais. E aquilo que é real, é triste, nos causa lamentação, vamos orar. E levar o nosso pensamento em oração, em prece, pedir a Deus que toque o coração daquelas almas, para que tudo se transforme, tudo se modifique, né? Fazer a nossa parte é a melhor forma de nós contribuirmos nesse momento para com o nosso planeta Terra, para com aquela região e para com todo mais, né? A nossa vida, os nossos lares, nossos entes queridos, a vida que nós nos movimentamos. Então a mensagem que fica nessa noite é isso, é tolerância. Nós precisamos exercitar a tolerância, né? Se nós queremos realmente melhorar, sair daqui melhorados. Então é isso, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê de verdade sabedoria, entendimento, para que a gente possa perceber, né, o quanto ainda precisamos fazer. Que assim seja. E assim, mais uma vez, o nosso coração mais sereno, aproveitando essa mensagem tão atual e tão antiga, vamos agradecendo ao Pai por estarmos aqui, por tudo aquilo que temos, e com a nossa gratidão, os nossos melhores sentimentos possam também envolver aos nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento, que perderam suas famílias, que perderam entes queridos, para que tenham entendimento, para que saibam que tudo está, apesar de triste, está no controle de Deus e que tudo é ensinamento para todos nós. Vamos vibrar pelos nossos irmãos enfermos, para que tenham a graça da saúde, tanto física quanto espiritual, emocional. Vibremos também pelo Brasil, para que em todos os locais do nosso país haja entendimento, boa vontade, que as pessoas possam se respeitar e colaborarem pelo bem geral. Vibremos também pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que sejam sempre protegidos e possam seguir no caminho do bem.
Vibremos mais uma vez pelos países em guerra, para que haja entendimento, tolerância, compreensão, compaixão e tudo que é necessário para haver harmonia. E vibremos pelo planeta Terra em geral, para que nós, seres humanos, possamos estar com o coração aberto para as energias positivas, as energias do bem, as energias que renovam o nosso corpo e o nosso espírito. E assim contribuir para um mundo melhor a cada dia. Vibrando também pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelos nossos familiares, para que possamos sempre viver com harmonia, com respeito, com alegria e com muito amor, enquanto tivermos oportunidade. Que assim seja. Nós vamos então mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade que Ele nos ofereceu nessa noite. Agradecer aos benfeitores amigos que aqui estão, que nós possamos sair daqui levando o nosso coração sereno, nossa alma tranquila e levar essas energias, essas bênçãos que nesse momento acolhem o nosso coração para que os nossos dias sejam melhores, para que de verdade a gente consiga ser um pouco mais tolerantes para conosco mesmo e para com todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas. Obrigado, Jesus, e pedimos a Ti o Teu amparo, a Tua assistência nos nossos trabalhos de paz. Que assim seja.